Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Luiz pelo convite e agradecer aos organizadores pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco aí de um conhecimento que eu adquiri numa competição. Como vocês veem no título da apresentação, é sobre usar Machine Learning para previsão de múltiplas classes para um mesmo objeto. Quando eu recebi o convite, eu pensei em alguns temas que poderiam ser abordados. Esse é um tema que é um pouco técnico, mas eu acredito que seja adequado aqui para a audiência. E uma das razões para escolher esse tema é que é um tema que não é tão abordado aí em tutoriais, em vídeos. Normalmente a gente vê muito vídeo sobre as classificações binárias, multiclasse, ou então as regressões, mas múltiplas classes para o mesmo objeto é uma coisa pouco abordada, mas que acontece nos projetos que a gente tem no dia a dia. Só para eu ter uma ideia, quem aqui já trabalha como cientista de dados? Ótimo. Quem está começando agora no Machine Learning mal faz ideia do que sequer significa Machine Learning. Legal. Então, tem mais ou menos, eu acredito que todo o pessoal que não levantou a mão deve estar no meio desses dois, então acho que vai dar certo. Aliás, vendo o pessoal do Hackathon, eu até me senti velho, porque ficar 24 horas direto fazendo modelo e tudo mais, é complicado. Então, essa é a parte onde eu tento convencer vocês que vale a pena ouvir o que eu tenho para dizer. Eu iniciei como cientista de dados freelancer lá em fevereiro de 2014. Um projeto pequeno que envolvia mais limpeza de dados do que realmente Machine Learning. E, aliás, essa apresentação tem um linkzinho no final que quem quiser ter acesso vai estar lá disponível. E desde fevereiro de 2014 até setembro de 2017, eu trabalhei com um modo de consultoria freelancer, majoritariamente remota. Só que quem já foi ou é freelancer aqui, ou consultor, sabe que a maior parte do tempo você passa vendendo a tua consultoria do que realmente trabalhando na parte técnica do que você quer. Então, por isso, por alguma razão ainda desconhecida por mim, eu decidi entrar no mercado de trabalho mais corporativo lá um pouco antes de setembro. Tive uma breve passagem pela TOTUS no ano passado e atualmente eu trabalho como líder de ciência de dados na Upwork. Recentemente nós tivemos a nossa IPO, então por isso que está ali o símbolo, se alguém quiser ver lá a ação da Upwork. O que é a Upwork? Talvez alguns de vocês já conheçam, mas é o maior marketplace de freelancers do mundo. Então, uma empresa tem algum trabalho, tradução, escrita, programação, tudo que vocês possam imaginar, eu já vi nos nossos bancos de dados. Eles vão lá, colocam um anúncio, olha, preciso de 2 freelancers para fazer um site para minha empresa. Está aqui a descrição tal. Ou então, eu, antes de entrar na Upwork, trabalhava na plataforma, tive alguns trabalhos na plataforma, então algumas empresas vão lá, olha, a gente quer criar um modelo de Machine Learning para alguma coisa, quer fazer um sistema de recomendação. E aí vários freelancers fazem propostas com os valores, com uma descrição, projetos anteriores, e as empresas acabam selecionando algum desses freelancers para efetivamente executar o trabalho. Nós, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que lidera times de Data Science, e eu acho que um dos nossos maiores desafios ali é justamente adaptar as ferramentas, método ágil, a estrutura do time realmente para trabalhar, até porque eu diria que 90 e alguns % do nosso time é remoto. Então, principalmente para alinhar os fusos, que é uma coisa mais complicada. Mas, só para vocês terem uma ideia, nós temos 3 leads dentro do time, um é da área de engenharia, nós usamos Databricks também, como vocês tiveram uma apresentação esses dias aqui. Outro lead
é na área de busca e processamento de linguagem natural, e eu atuo como lead na área de Machine Learning. Então, além de você trabalhar num projeto específico, você acaba fazendo uma consultoria interna, um mentoring para outros projetos, então você acaba exposto a todos os projetos que envolvam Machine Learning dentro da empresa. Além disso, quando eu não estava trabalhando, agora eu estou meio aposentado de competições, mas ainda participo de algumas, eu tive a felicidade de conseguir ganhar 5 prêmios em competições de Machine Learning, tanto no Kaggle quanto fora do Kaggle, e em algum momento atingi o número 12 no ranking mundial. E também, ultimamente, eu não tenho colocado por falta de tempo, mas eu procuro escrever alguns tutoriais de Machine Learning. No meu site tem conteúdo em português e inglês lá. Então, basicamente, nós temos na área de classificação em Machine Learning, como vocês sabem, normalmente se fala muito de classificação binária ou multiclasse. Classificação binária é como o pessoal apresentou aqui do Hackathon. No caso deles, eles previam se o material, a fatura ia ser paga ou não. Normalmente, você tem 2 opções, ou pertence ou não à classe que você está tentando prever. No caso, como é um meetup no Nubank, eu quis tentar dar o exemplo de pagar a fatura do cartão. Logicamente que eu tenho certeza que a modelagem na prática é feita com pagamentos parciais e tudo mais, mas normalmente esse é um exemplo, o exemplo da inadimplência é um exemplo clássico de classificação binária. E como vocês podem perceber, se nós considerarmos que as únicas opções são um pagamento maior do que 0 ou 0, não tem como a pessoa pagar e não pagar ao mesmo tempo. Então, você precisa escolher uma classe para essa pessoa. E no caso da classificação multiclasse, ele pode ser classificado em apenas uma classe, mas você tem várias classes disponíveis. Então, o que acontece? Você tem ali uma foto, você quer saber o que está nessa foto. Então, a foto pode ser um animal, pode ser um carro, uma casa, uma pessoa. Em tese, a não ser que seja um transformer, não pode ser uma casa, um carro e uma pessoa ao mesmo tempo. Então, por isso, você tem que colocar só em uma das suas caixinhas ali da classificação. E aí, nós chegamos a esse terceiro tipo de problema de classificação, que é o multi-label, e também, quando falamos de regressão, o multi-output. O que acontece? Imagine que cada objeto que você está tentando prever pode ser classificado em mais de uma classe. Então, esticando um pouco a definição, no nosso exemplo da foto, imagina que você queira descobrir todos os itens que estão naquela foto. No caso do Upwork, por exemplo, nós tentamos prever quais são as habilidades de um determinado freelancer baseado nos trabalhos, no perfil dele. Então, um freelancer, por exemplo, na área de engenharia de dados, ele pode ter habilidade Java, Scala, Spark. Eu não quero prever só uma habilidade, eu quero prever todas as habilidades que esse cara pode ter. Recomendação pode ser colocada como um problema também multiclasse. Normalmente você quer recomendar mais de um produto para a pessoa, para o teu usuário. E o tema que eu vou trazer aqui para vocês, o caso que eu vou trazer aqui para vocês, é um dos casos que vocês vão encontrar em muitos tutoriais de Machine Learning para Multilabel, que é o seguinte: você tem ali os teus artigos de jornal, normalmente, e você precisa classificar esses artigos em temas. Um artigo pode tratar de Brasil, pode tratar da Argentina, pode tratar do futebol, e como, por exemplo, esse aqui. Esse é do The Guardian, que foi o fornecedor do dataset usado na competição. Então, da semana passada, aí falando sobre os jogos que tiveram, inclusive o Brasil e a Argentina. Se você for até a parte de baixo da página, você vai ver os tópicos: Brasil, Argentina, Liga das Nações, Bélgica, Holanda, Gibraltar. Então, realmente, não tem como você dizer, esse artigo é só do Brasil ou só da Argentina. E só por uma questão de completar a ideia de você poder prever mais de uma coisa para o teu exemplo,
nós temos também no campo da regressão os problemas multi-output. Então, você tem que prever, por exemplo, mais de um número na tua regressão. Normalmente a gente vê aí a regressão, prever vendas de um produto, é um número. Prever a idade do teu usuário, é um número. Só que já houve um caso, inclusive, de uma competição em que a ideia era prever o caminho que um táxi ia fazer, se eu não me engano, pela cidade do Porto. Nesse caso, você tem que prever a coordenada X e Y de onde esse carro vai estar nas próximas horas, que seria um problema multi-output. Então, para dar uma ideia melhor para vocês sobre a competição, aí tem o link, depois quem quiser pode ver na apresentação. A descrição deles existe uma quantidade cada vez maior de informações textuais e existem muitas maneiras de se expressar sobre um assunto. Mesmo dentro do Data Science, você pode ter um artigo que fale sobre Data Science e seja mais para o Analytics, ou então seja mais para o Machine Learning mais tradicional, mais para o Deep Learning. Então, juntando esses dois desafios, qual que é então a solução que a gente dá? Desde que não tenha que ter revisão manual. Machine Learning lógico. Os patrocinadores dessa competição foram essa empresa DSTL, que é uma empresa de defesa nacional, o escritório do governo britânico para a ciência e as agências de espionagem MI5 e MI6. Esse foi o mais próximo que eu já cheguei de me sentir um espião, estilo do 007 lá, mas depois você vê que é bem menos sem graça do que no filme. E tivemos 579 participantes. Antes de passar diretamente para os dados e tudo mais da competição, qual que era a métrica de avaliação, e é uma métrica que pode ser utilizada em casos na prática do dia a dia para avaliar esse tipo de problema. Foi o F1 Score Micro. Eu não vou conseguir, logicamente, dar uma explicação tão extensa sobre essa métrica aqui, mas basicamente você está falando aí de fazer um balanço entre duas quantidades, o que nós chamamos de precision e de recall. Precision, eu costumo pensar o seguinte: se meu modelo disse que esse exemplo pertence à classe 1, quantos por cento do tempo ele vai estar certo? E o recall seria uma taxa de detecção. Então, dos exemplos que eu tenho dessa classe, quantos o meu modelo consegue detectar? Por que esse F1 Score é importante? Existem casos em que a precision nesse caso, é o mais importante. Por exemplo, você está desenvolvendo um modelo para o mercado financeiro, em alguns casos você vai precisar que a tua precision seja alta, porque você não quer ficar comprando ações o tempo todo em sinais falsos. Então, você até perde um pouco das oportunidades que o teu modelo vê, mas você acaba, quando ele acerta bem. E o recall, no nosso caso, por exemplo, lá no Upwork, eu não quero não mostrar um freelancer que a pessoa iria contratar. Eu prefiro mostrar freelancers que não são tão relevantes e ter uma precision menor e ter a pessoa contratando o freelancer. E nesse caso, as classes tinham tamanhos diferentes, nós não tínhamos o mesmo número de exemplo para todos os temas de artigos, mas foi simplesmente feito um cálculo global, como se fosse uma classe só. Os dados. Os dados eram artigos do jornal The Guardian sobre diversos temas. Dos temas que nós tínhamos nos dados, 160 eram de interesse dos patrocinadores. Então, eu não lembro agora exatamente, mas com certeza passavam de 1000 temas. E para fazer um primeiro experimento, eu reduzi esse número de artigos, pegando só aqueles que tinham pelo menos um dos temas de interesse, e acabaram ficando 236 mil artigos. Os dados originais tinham mais de 1 milhão de artigos. Um detalhe é que eles eram ordenados por data, então não dava para usar uma divisão aleatória. Por quê? Para quem não conhece competição, normalmente você tem os dados que eles te dão e os dados que eles guardam para determinar o resultado da competição. E esses dados que eles usam para o resultado,
você não tem acesso à tua label, você não tem acesso a qualquer coisa que possa vazar informação. Então, quando eu testava uma divisão aleatória, a minha validação local com o score que eu pegava em parte desses dados que estavam reservados para avaliar o resultado da competição, a aleatória não dava certo. Por quê? Porque nesses dados reservados só tinham artigos do futuro, que para a gente termina nos dados que eles nos deram. Então, o que eu fiz? Arbitrariamente separei entre 200 mil artigos para treino e os últimos 36 mil para teste. E foram ordenados por data. Então, todos os artigos da minha validação estavam com uma data futura à do último artigo do meu treino. Sobre a criação de features, logicamente a gente precisa ter alguma coisa, transformar esses dados de alguma maneira para entregar para o nosso modelo. Existem várias maneiras de você transformar os teus dados, principalmente se falando de texto, tem umas maneiras bastante avançadas, mas só para dar uma ideia do que é uma bag of words, que é a representação clássica de texto no machine learning, é o seguinte: imagine que você tem lá os teus documentos e você, para cada palavra que você tem nos teus documentos, você vai criar uma coluna numa matriz. E cada linha vai representar os teus documentos. Então, se a palavra aparece no teu documento, você coloca ali o número de vezes que ela aparece no documento. Se ela não aparece, você simplesmente não coloca nada, deixa 0. Como alguns de vocês já devem perceber, isso cria uma matriz enorme, cheia de zeros, só que você não precisa, logicamente, armazenar os zeros. Você só armazena os números que não são zero e qualquer coisa que não esteja lá no teu dicionário, você simplesmente coloca como 0. Então, por exemplo, o primeiro documento seria um documento com a frase I love dogs. Então, aparece uma vez cada uma dessas palavras. Vocês veem que ali no documento 3, a palavra my apareceu 2 vezes. Então, nós temos essa contagem. O que acontece? Funciona bem essa contagem, mas existem algumas maneiras um pouco mais avançadas de você fazer isso. Uma dessas maneiras, também extremamente popular, é calculando o peso TF e DF das suas palavras. O que é TF e DF? Term Frequency Inverse Document Frequency. Basicamente, o que você tem que saber disso é o seguinte: quanto mais uma palavra aparecer em um documento, maior o peso dela, e quanto mais a palavra aparecer em todos os documentos, menor o peso dela. Então, sem entrar em detalhes também, o TF ali é a proporção que essa palavra apareceu no documento daquela linha que você está analisando. O IDF é aquela parte do log ali. Então, vocês veem, é o número de documentos total dividido pelo número de documentos que contém aquela palavra. Se você tem 10 mil documentos e só 100 deles contém aquela palavra, esse número vai ser alto. Se você tem 10 mil documentos e 5 mil contém aquela palavra, esse número vai ser menor, se a minha matemática não está me falhando. Para dar um exemplo disso na prática, se nós pegarmos aquela mesma matriz e fizermos o cálculo de TF e DF, nós vamos ter esses números. Alguns exemplos para vocês verem. A palavra love só aparece em um documento, então por isso ela acaba recebendo esse peso maior do que as outras palavras no I love dogs. Ali a palavra my aparece 2 vezes no mesmo documento e só aparece em um documento, então vocês veem que ela tem um peso maior do que todas as outras palavras que nós temos nos dados. É basicamente isso, e toda essa explicação foi para dizer que a matriz que eu usei foi uma matriz TF-DF para alimentar o modelo. Então, no nosso caso, cada palavra que tinha nos artigos virou uma coluna, cada linha era um artigo, e isso é o que servia como nosso X lá para o modelo. Agora, eu tenho ali os dados certinhos, várias colunas, várias classes, só que se eu colocar ali no scikit-learn, em boa parte dos modelos ele nativamente não vai conseguir lidar com isso.
Então, um dos métodos mais simples, clássicos, de você lidar com esse tipo de problema, é você fazer o um contra todos. Simplesmente você vai pegar cada classe e treinar o número de modelos igual ao que você tem de classes, e prever com esses modelos. Então, por exemplo, se a gente tivesse 5 temas, Brasil, Argentina, Soccer, Politics, Economics, nós íamos treinar 5 modelos. Um de Brasil contra todo o resto, outro Argentina contra todo o resto, e assim vai. Parece extremamente simples, mas por incrível que pareça, essa foi a minha primeira solução com um SVM, e algumas semanas antes do fim da competição, que eu comecei a trabalhar nela, ele já dava um top 3. Então, das duas umas, ou o pessoal não estava muito afim de participar, ou realmente essa solução funciona bem. Um outro modelo que eu treinei nesse esquema foi o XGBoost. Nesse caso, o XGBoost é uma implementação do que a gente chama de Gradient Boosting. Tentando resumir em uma frase, é um modelo que ele sempre vai estar tentando criar outros modelos menores, corrigindo os erros do conjunto de modelos anteriores. Realmente, boosting é uma coisa que eu não conseguiria explicar, porque ele é mais complicadinho, mas vale a pena ver, porque é um tipo de modelo que funciona muito bem na prática. E quando você usa um XGBoost, você pode escolher tanto treiná-lo com árvores de decisão, quanto treiná-lo com modelos lineares. Nesse caso, eu particularmente achava que o modelo linear ia funcionar melhor, porque a gente está falando de texto tinha 200 mil colunas a matriz. Então, para uma árvore traçar ali as 200 mil colunas é extremamente complicado. Mas o linear não funcionou bem, o que funcionou bem foram efetivamente as árvores. É interessante trazer isso aqui, porque sempre que você vê texto, o pessoal pensa que a árvore não presta, justamente porque você tem que fazer árvores profundas. E realmente, as árvores foram muito profundas nesse caso. Normalmente, um Gradient Boosting, ele tem árvores com profundidade de 6 a 8, aí eu tive de 50 a 100. Mas, por alguma razão, ele funcionava melhor do que as outras soluções. E realmente, ele sozinho já seria o bastante para ficar no segundo lugar da competição. Uma coisa também a se levar para a prática é o seguinte: o LightGBM é outra implementação do mesmo modelo. Na teoria eles são mesmos, mas a implementação, como eles criam árvores, como eles acham a solução, é diferente. E nesse caso específico, o LightGBM ficava bem atrás do XGBoost. Então, o que eu levei daqui é o seguinte: mesmo que pareça que são implementações do mesmo modelo muito parecidas, é interessante testar implementações diferentes no mesmo problema. Uma outra abordagem para esse tipo de problema seria modelar diretamente essas classes. Alguns modelos permitem que você faça essa previsão considerando mais de uma classe para cada exemplo durante o treino. Uma solução muito legal que a gente usa no Upwork é o FastText. É uma biblioteca do Facebook que ele treina meio que uma rede neural bem simples, e pode colocar um monte de classe, pode colocar uma dimensionalidade grande de palavras, que ele funciona bem, mas como a gente está falando de uma competição, nesse caso ele não conseguiu chegar nem no top 10. Mas para uma implementação que você precisa de rapidez para texto, ele funciona muito bem. E, logicamente, as redes neurais, todas elas, eu não fui atrás de rede neural recorrente, todas essas mais complicadas, mas eu testei vários tipos dela, tanto com embedding, que é quando a rede neural cria uma representação das palavras ou dos documentos que você tem baseado nos dados que você tem para treinar, e tanto tratando a Bag of Words como OneHot, que simplesmente significa que em vez de contagem eu tinha um indicador 1 ou 0 se a palavra estava ou não no documento. A rede neural
eu não descobri até hoje porque ela dava um resultado melhor do que o XGBoost na validação, então ela estava fazendo o overfitting na validação, mas na leaderboard ela era um pouquinho pior do que ele. Mesmo assim, é outro modelo que, se eu não me engano, dava para chegar no segundo lugar também, só por ele. E a terceira opção, e essa é uma opção assim que exige bastante computação, seria o Pairwise Ranking. Em vez de você tratar as tuas classes como o teu Y, você vai fazer uma transformação dessas classes e as tuas classes vão virar uma das tuas colunas X, uma das tuas features. Então nós temos ali N artigos, C classes. Então imagine, para o artigo 1, você vai ter uma linha, artigo 1, classe 0, e o Y vai ser o indicador, 0, 1. Esse artigo pertence a essa classe ou não? Artigo 1, classe 1, 0, 1. E aí você tem que fazer isso para todos os teus artigos, e logicamente, nesse caso, iriam gerar 37 milhões de linhas, não só iriam, como geraram. E lógico, a maioria dessas linhas vão ser exemplos negativos, que ali eu digo que você pode jogar fora mais de 99%, mas você nem cria eles. Você faz alguma amostragem desses negativos, não precisa criar tudo para depois jogar fora. Existem algumas maneiras mais inteligentes de se fazer essa amostragem, e aí eu deixo para a literatura, que tem algumas formas, dependendo do caso que você está tentando prever. Eu testei essa formulação, demorou bastante, exigiu bastante trabalho e ficaram terríveis os modelos nesse caso. Eu não sei se foi um erro meu, ou se realmente, no caso específico, eles não funcionavam bem, mas os dois modelos que eu testei, novamente, ali o XGBoost, para quem tem algum problema para resolver que tem esses pares para se classificar, ele tem uma função muito legal, que é essa Rank Pairwise, que em vez de ele considerar cada exemplo independente, ele vai ali tentar considerar se um exemplo é melhor do que o outro. Nós usamos uma implementação dessa no Upwork também. E a Factorization Machine, ela é mais conhecida nas competições, mas existem empresas que usam ela em produção, e é um tipo de modelo que ele vai muito bem quando você tem uma grande quantidade de dados e uma grande quantidade de colunas. Então só como referência, se esse é o tipo de problema que você está tendo que resolver, vale a pena testar as Factorization Machines. Pós-processamento. Em vez de prever uma classe diretamente com esse XGBoost e com as redes neurais, eu previa a probabilidade desse exemplo pertencer à classe ou não. Só que eu precisava transformar isso em efetivamente 0 ou 1 para cada classe. E a forma mais simples seria ter um threshold para todas as classes. Então tem ali o ponto de corte. Normalmente esse ponto de corte é o 50%. Se a probabilidade é maior que 50%, pertence à classe 1. Se é menor, pertence à classe 0. Nesse caso, até funcionava legal, mas eu pensei, vou fazer uma coisa que provavelmente não vai dar certo, que era otimizar por classe. Por quê? Tinha classes que tinham 20 artigos, eram pouquíssimos artigos. Então, você considerar o threshold de um modelo treinado em uma classe que tenha 10 mil artigos com uma classe que tenha 20 artigos, ele definitivamente não vai aprender a mesma função, a mesma probabilidade ali. E eu pensei, poxa, por classe provavelmente não vai funcionar, porque eu vou fazer o overfitting, ele vai ser muito bom só nesses dados da minha validação, mas não vai funcionar na prática. E na verdade não foi o que aconteceu. Eu testei literalmente todos os thresholds de 0.02 a 0.98 para achar os thresholds certos, e isso deu uma melhora significativa no modelo. Então, o que acontece? Tem lá, classe Brasil, vamos fazer ali, procurar qual é o melhor threshold para essa classe. Achamos esse threshold? Classe Argentina, vamos procurar lá, tudo avaliando, maximizando o F1 score. E uma coisa também que é nova, que é a nova, entre aspas, que é a Bayesian Optimization,
eu resolvi pegar, Bayesian Optimization seria um processo em que você vai fazer a amostra de alguns pontos dos números que você precisa decidir, nesse caso os thresholds, e aí depois você vai ter um modelo desses pontos e baseado nesse modelo você vai tentar achar os pontos que têm a maior probabilidade de te darem uma melhora. Eu testei isso também com os 160 pontos, normalmente a Bayesian Optimization é feita com, sei lá, 5, 10 pontos, e funcionou bem, deu o mesmo resultado da Grid Search em bem menos tempo. Então é uma coisa também a se considerar. Agora, tinha um outro problema, e eu acho que isso fez diferença entre os dois primeiros colocados, que tinham um score bem diferente do terceiro. Tinham classes que não existiam nos dados de treino, ou eventos que aconteceram no futuro, depois do que a gente viu dos nossos dados de treino. Alguns deles, Zika vírus, Peris attacks, tinham outros lá de alguma conferência que aconteceu e tudo mais. Aí você fala, pô, meu modelo não vai aprender logicamente isso. Até tentei alguma similaridade entre classes, mas não funcionou. A ideia foi olhar manualmente neles e atribuir palavras ao tema. Então, eu ia, por exemplo, procurava artigos que tinham a palavra Bataclan e atribuía eles ao tema de ataques de Paris. Ia procurar procurava artigos que tinham a palavra Zika, atribuía à classe do Zika vírus, e isso fui otimizando até um ponto que eu já estava exagerando demais nas palavras, mas é o tipo de solução para quando realmente não tem como você usar o machine learning. A solução final foi obtida por um ensemble entre XGBoost e redes neurais. Se eu me lembro direitinho, não foi uma média simples, mas eu simplesmente dei, sei lá, 60% de peso para a média para a previsão do XGBoost, 40% para a da rede neural. Fiz ali a média, fiz os thresholds, a otimização nessa nova previsão, e aí teve esse resultado. O que eu quis destacar do terceiro lugar, provavelmente o XGBoost e a rede neural ficavam próximos desse score do terceiro lugar. Então, acho que o que fez a diferença aí foi justamente fazer a junção dos dois modelos. Basicamente é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Sobre algumas outras competições tutoriais, tem lá artigos no site. O segundo link é o link da competição, para quem quiser saber mais sobre a competição. Infelizmente, eles não publicaram as soluções dos outros competidores. E o terceiro link, efetivamente, é o dessa apresentação. E é basicamente isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Alô. Pessoal, temos perguntas? Peraí, vamos começar por aqui. Parabéns pela apresentação, Mário, e pelo segundo lugar. Quando você usou a rede, você importou uma arquitetura e fez transfer learning, ou você foi construindo a rede de acordo com as suas necessidades? Para alguns embeddings, para transformar o texto num formato diferente do TF-DF, eu procurei algumas redes pré-treinadas de embeddings. Mas a arquitetura da rede mesmo usada, eu fui iterando. Você pode usar Bayesian Optimization ou até a busca aleatória. É um negócio que dá um resultado bom. O legal é você fazer uma busca aleatória pelas arquiteturas da rede e tentar entender por que algumas arquiteturas estão te dando um resultado melhor do que as outras, e aí tentar iterar nesses itens que fazem maior diferença. Obrigado. A minha pergunta é assim: você recebeu 236 dados, certo?
200 foram de teste e 36 foram de validação. Esses testes vieram pré-rotulados? Por exemplo, esse artigo é para o Brasil, o outro é para o esportes? Foram pré-rotulados ou você rotulou na mão? Exatamente. Exatamente o que você vê neste aqui é o que a gente tinha. Então, nós recebemos ali dados, agora eu não lembro do formato, mas você tinha uma coluna com data, uma coluna com o texto do artigo, uma com o título e a outra com a lista de tópicos que esse título podia pertencer. Então, é basicamente... Já foram pré-rotulados, né? Exatamente, entendi. Exatamente. Boa noite. Eu queria saber se o problema não fosse uma competição, se fosse um problema para você colocar em produção no seu sistema, que decisões você teria tomado diferente, que você teria escolhido outro modelo, coisas do tipo? Normalmente eu faço a solução mais complicada e corto o que eu posso para colocar em produção. No caso, se eu tivesse que colocar esse modelo em produção, eu conseguiria colocar um modelo vencedor, talvez colocasse até o ensemble, porque a parte da previsão não demorava muito. Depende também se você tem que fazer o negócio em tempo real ou se você pode esperar 1, 2 segundos para fazer a previsão. Então, nesse caso específico, eu não faria diferente. Em outras competições que eu participei, inclusive que eu tive que conversar com os patrocinadores e tudo mais sobre como implementar, normalmente você pega o melhor modelo de um ensemble e implementa. Normalmente o melhor modelo seria bom aí para você ficar no 10º, 20º lugar da competição, e ele é pequeno bastante que você consegue colocá-lo em produção. Oi, boa noite. Obrigado por compartilhar. A minha pergunta é, nos slides aí para frente, você apontou, você falou assim, existem formas mais espertas de fazer um sampling. Sim. E falou que ia deixar para referência. Você, por acaso, lembra quais eram esses métodos? Então, deixa eu ver. Esse aqui. Eu não vou lembrar agora exatamente quais eram, mas assim, depende um pouco do problema que você está tentando resolver. Uma forma que eu lembro é a seguinte: em vez de você pegar aleatoriamente, por exemplo, os teus exemplos negativos, você vai pegar exemplos que deem uma divisão mais clara entre as tuas classes. Então, por exemplo, em vez de eu pegar, colocar para um artigo de futebol, se ele é de política, que provavelmente é muito diferente as palavras que você usa em um e outro, eu pegaria um de futebol e um de futebol americano, que é muito mais importante eu diferenciar entre esses dois do que diferenciar entre uma coisa que é super distante. Então, é mais no sentido de... não é do método em si, mas de como aplicar o método. Exatamente, é o que você vai alimentar para o teu modelo. Entendi. Eu costumo dizer que os modelos, eu pelo menos imagino os modelos de Machine Learning como umas coisinhas bem burrinhas que a gente precisa explicar muito para eles fazerem o que a gente quer. Então, nesse caso, é melhor explicar, esse aqui é mais importante de você dividir do que uma coisa completamente distante. Tem mais perguntas? Acho que é isso. Bom, tem mais alguma pergunta? Não? Bom, obrigado, Mário. Obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez, obrigado por terem vindo. Qualquer dúvida sobre as vagas do Nubank, vocês podem falar comigo ou com outros Nubankers que estão ali, eu posso indicá-los. E, bom, agora tem as pizzas, então estejam servidos, fiquem à vontade. Obrigado, tchau, tchau.